aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao álbum de debut do DRP Ian, denominado Mood Swing in the Order. Eu tô bem ansioso, né? É o primeiro álbum de estúdio do DRP Ian e continuação do personagem Mito, que apareceu em seu primeiro mini álbum de estúdio, que foi lançado em 2021. Então eu tô bem ansioso, e se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Aqui nos vídeos que eu peguei, eu não pude deixar de ler que embaixo na descrição tem algumas explicações sobre as músicas. Então eu vou dar uma lida nelas antes de escutar a música, porque eu acho que aí vai acabar mudando a minha interpretação. E pelo que eu vi, eu acho que são palavras do próprio Ian para descrever as músicas, então dá uma veracidade maior aqui, né? Aqui tá falando o seguinte, para a primeira música: Serafim ou Seraf significa anjo. No sentido da história, existe esse Deus que criou esse universo, e nesse universo ele faz personagens baseados em si mesmo. Seu primeiro personagem foi Mito, e depois ele começou a fazer todos esses outros personagens. Mas Mito, sendo sua primeira criação, ficou com ciúmes, e esse ciúmes tornou-se fúria, e esse Deus, vendo o perigo, acabou banindo-o. Envolve a história de Mito sentindo a traição do amor, e é por isso que é um álbum tão vermelho. O vermelho simboliza o amor, mas também a fúria. Então, toda essa primeira faixa é ele se lembrando da última conversa que ele teve com esse Deus antes de se ressentir com ele. Oh, começamos com os conceitos já, não é mesmo? Vamos ver então. Esse som profundo da faixa me lembra o instrumento de Guérido, que é um elemento de sopro que é criado pela vibração do ar. Aí juntou esse elemento, esse instrumento com os violinos, resultado incrível aqui já. Cinematografia impecável. And as you lay down your grace to me, the skies begin to bleach red, and the stars begin to fall. I feel myself changing as my world starts dividing. I look upon you one last time as I Nossa. Como eu tinha falado ali, o diguerido, ele é um elemento... É muito interessante ele ter usado o diguerido aqui, né? Ou algum som que lembre, porque o diguerido era um instrumento típico da Austrália, né? E o Ian, ele é australiano-coreano, então é muito legal ele botar um elemento das suas raízes aqui, sabe? Porque dá uma profundidade ainda maior pro significado da música. Os vocais dele, junto com o violino, ficaram incríveis, e realmente é uma intro que a gente pode perceber que tem bastante elementos do synth pop, esses sintetizadores bastante graves aqui na música, que criam uma bela profundidade para a música. E aí a gente tem
os elementos de cordas aqui, né, que é dos violinos, a gente tem os efeitos do trovão, a gente pode realmente dizer aqui que é uma descida, né, ele é realmente um anjo caído, a queda do anjo, a queda do mito aqui. A narração dele vai mudando conforme ele entra nessa nota em que ele fica dizendo, deixa as minhas asas queimarem, né, deixa as minhas asas incendiarem, então o desespero e a dor na voz dele aqui nessa música são muito evidentes. Então, realmente é um fim repentino e, como foi dito ali, foi a última conversa dele com o seu criador. É muito bom que já tenha explicado que aí eu não tenho que ficar quebrando a cabeça. Essa música é sobre quando o mito experimenta seus baixos pela primeira vez. Isso meio que equivale aos meus baixos maníacos. É para simbolizar o primeiro momento em que Mito decidiu descer ao mundo e destruir a criação de Deus. Existem muitos instrumentos de metal na música e no meio dela você ouve trompas, que simbolizam o Armagedon do mundo. Uou! Vamos ver. One more shot so casually. One more down and I'm meant to be. Have I gone too far with this? Can you see me in the mist? One more so casually. One more Legal os barulhos de tiro. have I lost my sense of bliss? Violinos ainda presente, né? In the Já temos uma. Temos uma faixa trap aqui, né? Influência do trap nítida aqui. Uma batida mais consistente, um BPM um pouco mais rápido, né? Os vocais dele já estão mais rápidos também. Ok. Gotten sentimental, swimming with the devil. Got me reaching for the air, baby, get the memo. Take away my only kryptonite. Mood swings and disorder. Comes to life. Steady, heavy, when I swing down, baby. Nossa! Take the world out, tell me, are we really just in love now? Steady, heavy, when I swing down, baby. Be ready to take the world out, tell me, are we really just in love now? One more, so casually. Puxa, acabou? Eu acho que essa música não tá completa. Provavelmente, né? Temos uma faixa trap aqui, como eu tinha dito, né? Alguns metais doces no instrumental e eu realmente gosto dessa estratificação de samples que tem aqui, né? A gente tem os violinos, a gente tem os barulhos de tiro, a gente tem as trompas e a música começa com essa instrumentação mais doce que vai nos conduzindo para esse drop que vira para a caixa de ritmos, né? Em que as batidas do instrumental ficam mais dominantes, no caso a percussão. Então isso é muito legal. Eu acho que aqui a música não tá completa, né? Porém, qualquer coisa eu ouço completa depois. Eu acredito que a construção dela não vai mudar muito. Então, vamos pra próxima música. Oh, que foda ele. Color in my mood, My mood, no blues. blues, Your violet on horizon Forgot my screws, my booze. My love brings all the I lions don't assume that you knew that I miss you. when it's quiet. Oh, it's true. I want you it's getting dark. tell me if I'm lying. Bom que tem um MV atrás também. Oh, os barulhos de trovão. Tivemos uivos também. My moods are swinging for you. Oh, I just came back from the Adoro a voz dele. Ó, que foda ele voando, cara. My moods are swinging for you. Color in my boots, no blue. Oh. Your silence on your rises. Forgot my screws, my booze. My love brings all the light. Honey, don't assume that you knew that I miss you when Tem bastante transições aqui na música, né? I want you to tell me if I'm lying. Nossa, muito foda a cinematografia do MV. So much time, Too much time. just thinking holes in my mind. Our conversations last night, it got me thinking about you at Hey.
É legal que começou apenas com esses riffs de guitarra e baixo, né? Dando um clima bastante assustador e realmente a música tem um clima mais dark, né? Legal. É realmente como se a gente estivesse entrando em uma casa mal assombrada, sabe? My moods are swinging for you. Color in my boots, no blues. Your fire's on horizon. Got my screws, my boots. My love brings all the light. Honey, don't assume that you knew that I miss you when it's quiet. It's true about you. Just tell me if I'm lying. As we're drowning in the A lírica dela é bem intrigante, na verdade, porque é uma música que é uma batalha entre o Ian e os seus próprios pensamentos intrusivos, né? Uma conversa dele com ele mesmo aqui, né? Não é com ninguém. Ele tá refletindo sobre situações aqui, né? Legal. Porque todas as líricas estão se completando, né? E também sonoramente, porque a gente tem alguns elementos que estão em todas as músicas, como por exemplo os violões ali, e essas influências mais pro trap também. Legal. bring down the sirens. I'll give you all of me as I'm drowning in the deepest sea. Bring down your sirens. I'll set you free. Tem esse som mais profundo também. Mood significa. Eu tava lendo ali a descrição da música agora, e mood significa literalmente o Ian passar por todos esses altos e baixos desses processos maníacos que ele tem. Então é por isso que é uma música tão excêntrica e tão verdadeira, né? Ele canta, mas ele canta bastante intrigado e como se estivesse com dor. Muito legal, é aquilo que eu disse, é realmente uma batalha entre Ian e seus pensamentos. É ele mesmo, seus episódios maníacos, suas crises de ansiedade, sobre essa pessoa, né, em particular. Então, legal. Misunderstood é sobre essa personagem que pensa que se apaixona por Ian, mas na verdade se apaixona por Mito. Aquele final explosivo é quando ela toca a Ian e sente tudo que ele está sentindo pela primeira vez. Então é por isso que ele se transforma em algo muito místico. É quase como um despertar. Então naquele momento em que ela o toca, explode os vazios e os sentimentos que ela não sabe sentir. Eu queria ter um som que realmente implementasse isso. Seria um sentimento muito nostálgico, mas ao mesmo tempo era algo muito sonhador sobre isso. Ela se apaixona pela essa figura mais dark, em vez de se apaixonar pelo Ian, né? Entendi. Vamos ver. Começamos bastante com sintetizadores aqui. My day goes down to one. Your pills are not enough. Baby, I throwed up. Bastante reverb na música, na voz dele. My feelings on this hardcore will last. Bastante voltas. E legal esse drop mais dominante na música. Esses sintetizadores no caso, né? A gente tem aqui mais influências do hip hop por conta desse BPM. Mas como... Alguém ajude, ela tá doidinha. Tem influências do synth pop aqui, né? Bastante dominantes por causa desses sintetizadores, dessas batidas mais dominantes e consistentes que a gente tem aqui. Hope I don't fuck it up. Met you at Avalon. Hope I don't throw it up. No, I don't want no answers. My guns are just blasting. My feelings on this hardcore will last. E pior que isso deixa ele bastante confuso também, né? Isso que é foda.
bem linear a música, né? Bastante dominante realmente esses sintetizadores. É um instrumental que realmente dá ênfase pra ele poder fazer pros vocais dele, né? É bem linear, assim, não tem muitas transições na música. Mudou. Transições. Ele sabe que só apaixonou pela essa figura do mito, mas não consegue largar ela. Cara, muito foda. Esse final é justamente quando ela toca o Ian e entende, né? O que ele tá sentindo. Parece realmente sentimentos intrigantes aqui. E tipo, uou, sabe? Descobertas. Legal. Cara, tá um álbum bastante coisa. Eu tô gostando bastante, porque todas as faixas elas se completam, né? E é uma sonoridade bastante diferente. Na verdade, são músicas que têm bastante influências de vários gêneros, né? Então, o legal de artistas solos é isso, né? Eles podem realmente ter uma liberdade criativa sobre o seu trabalho, não segue uma fórmula de construção ou de sonoridade que a gente tem dentro da indústria, né? Então, bem legal. Não tem nem muito o que falar sobre a letra, porque o próprio Ian já explicou aqui pra nós, né? Eu tô mais analisando a produção, porque o significado dela a gente já tem aqui, não tem nem eu interpretar algo, sendo que o Ian mesmo explicou, sabe? Então a gente só interpreta a música da forma como ele falou pra gente realmente entender a história do mito aqui, né? Porque como é um álbum bastante conceitual, ainda é bom ele ter explicado mesmo pra gente poder entender passo a passo, sabe? E eu sou uma pessoa que gosta de entender realmente tudo. Então, por exemplo, eu ia ficar quebrando a cabeça, fazendo várias suposições, mas que bom que ele falou. Avalon acontece logo depois de Misunderstood. Sim, ele falou ali, me encontre em Avalon, em Misunderstood. Porque Misunderstood era mais uma entrada de diário para esses pensamentos que ela estava tendo. Avalon foi esse paraíso onde eles se conheceram. Para a garota, é o paraíso. Mas para alguém como Ian Mito, era meio que um inferno. Ah, entendi. Então, um pouco da música Misunderstood era da perspectiva dela também, né? Ali, sobre esse amor que ela tinha pelo mito. Ok. Vamos ver aqui. Temos a CL aqui, né? Do outro videoclipe dele. Então ele realmente tinha que passar por muitas coisas por causa dessa relação, né? Outra música bastante dominada pelos sintetizadores, synth pop real. A Ilha dos Bem-Aventurados. Batidas bem consistentes. O BPM não é tão rápido, mas a instrumentação dá ênfase para esses vocais mais doces do Ian aqui, como a gente pode perceber. Foram realmente, foram construídos para dar ênfase para esse tom doce da voz dele aqui. Eu acho que Avalon também pode ser.
pode ter uma conotação sexual, né? A Ilha dos Bem-Aventurados. Me leva pro seu Avalon. Eu gosto aqui desses efeitos esses efeitos meio borbulhantes que são criados pelos sintetizadores, sabe? Não sei se vocês conseguem perceber aqui escutando, mas é só vocês prestarem atenção. Oh, entrou um baixo legal aqui. As músicas do Ian são bem chill out, tipo. Are we ready to risk it all? Are you ready to risk it all? Are we ready to risk it all? I'll be ready to risk it all. Risk it all for you. My hands are raw, still take me now. Play me through the stereo, only on the dance floor. Take me to your other. É uma faixa mais coisa sonoramente, não tem tantas transições aqui. Take Me to Avalon. Gostei dessa. É muito legal, né? Porque realmente não são músicas comerciais aqui. É. Justamente porque ele tá tentando passar essa história. Essa música é sobre estar em um carrossel. Estando você parado se movendo, vai sempre voltar para o mesmo lugar de antes. É um loop infinito, onde não há progresso. Vamos ver. Será que a instrumentação vai passar essa vibe? Nossa, profundo demais. I must have passed out last night. I'm still fumbling with your memories about the last time we tried. When our worlds were falling. Percussão bastante dominante aqui. Now here you are, alone again, and it spins me right around this merry-go-round. Os vocais dele aqui tem partes que estão mais altos e tem partes que estão mais baixos, realmente altos e baixos, como se ele estivesse em um carrossel. Legal, eu gosto quando a gente tem essa dinâmica entre vocais e instrumental pra justamente se completarem, assim, principalmente com a letra também, né? Legal. O mesmo vale pra essa batida, ela também é bem constante. A gente tem aqui uma balada bastante sentimental. É uma balada sentimental, né? Em algumas partes da música, a gente tem uma forte percussão e baixo pra aumentar esse efeito mais emocional da música. É um ótimo álbum pra chorar no banheiro. Perfeito, Ian. Parabéns.
back around this merry Me parece aqui que, tipo assim, justamente por essa obsessão da garota pelo mito, ele teve que se fortalecer e solidificar seu sentimento justamente pra terminar essa relação e seguir em frente. Mas ele também não queria terminar. Mas ele teve que meio que pagar de durão assim, pra justamente deixar ela aí, porque não tava dando certo. E ele até tentou, mas não tava rolando. Tanto que Avalon fala sobre ele tentar, sabe? Só que não deu certo. E agora, por isso que ele tá no carrossel, porque ele tá nesses altos e baixos e tipo, e aí, o que que eu vou fazer, sabe? É tipo, não importa se ele tá triste ou feliz, ele vai acabar no mesmo lugar. É isso. As baladas sentimentais, elas tendem a ter esse arranjo mais exuberante que enfatizam a melodia e as harmonias da música. E Mary Go é justamente uma música que enfatiza muito a melodia e as harmonias. Então é muito interessante porque a gente consegue ver ainda mais a exploração da musicalidade do Ian aqui. Então isso é muito legal mesmo. Uma música bastante diferente, né? Tem um clima bastante diferente, por exemplo, das músicas do primeiro mini álbum dele. Então, bem legal. É realmente uma das músicas mais sentimentais do álbum também, Mary Go. Legal. A fita significa o dilúvio. Um pano que a garota deixa para trás se torna um pequeno pedaço do que a garota guarda para Ian. Então ele começa a se influenciar por isso e se torna tão infeccioso que ele se perde naquele momento mais uma vez. Eita. Oh. while our conversations out the door. I'm paralyzed through your eyes. I was worried you'd Beatzinhos de Saints. She's wrapped in a contagious, contagious, contagious rip. Contagious, contagious, contagious rewind. Contagious, contagious, contagious rip. Contagious, contagious, contagious. O groove da música e as batidas são bastante cativantes, né? Esses efeitos de teclados que ficam em loop também são bem cativantes. Tipo, é uma música que o instrumental é uptime. É uma música bastante animada, o instrumental, mas a letra não. Legal, me lembra bastante After Laughter do Paramore, que também era nesse clima. A diferença é que o álbum do Paramore remetia a algo mais retrô, mas as letras eram muito tristes. Mesma coisa com os discos do Ian. A gente rebola a bunda com o, o papel na cara de tanto chorar, né? Mas digamos que essa pessoa, né? Como essa pessoa infectou ele, ela era uma pessoa bastante tóxica também, né? Esse relacionamento que ele teve com essa pessoa, provavelmente. O Ia sempre se baseia em experiências pessoais, então realmente uma pessoa que fudeu com ele aqui, né? Caralho. What your passion? Are we onto something? Or is it just a way to keep it warm? She's wrapped in a contagious, contagious, contagious rip. Contagious, contagious, contagious rewind. Contagious, contagious, contagious rip. Contagious, contagious, contagious. I'm studying with my words in case I wanna ride along this road. Really thought that pain that runs when you tell me she's about us. You turn blood
O videoclipe é muito bom também, né? Ele traz toda uma simbologia. Parece ele no primeiro álbum aqui. No primeiro mini álbum. Are we descending to nothing? Or is it just another reason for us to be O awake? MV se repete, né? Eu acho que, tipo, os MVs, eles eram curtinhos. For us to be awake? Nossa. Viu como se conecta? A gente agora já tem uma transição pro som mais profundo, que foi da faixa Serafim. Entendeu? Tá tudo. Não, esse disco tá muito grudado, assim. Grudado mesmo, mesmo, mesmo. Eu adoro disco assim. E justamente degustar discos assim. E, tipo, a sonoridade dele aqui, a identidade musical dele. Todo mundo que conhece ele, a gente ouve essas músicas, tipo, pensa, é o DRP, é o Ian, que sabe? Oh. É uma música dominada pelo synth pop também. O cara dança também, hein? Essa garota conseguiu fazer a cabeça dele. Pra mim, sou um pouco conectado com a música anterior, Mary Go, só que de uma forma mais otimista até, por mais que essa letra seja bastante, como posso dizer, triste. Enquanto Mary Go é uma baixa autorreflexão, repleta de todas essas partes escuras dele na quais ele se concentra negativamente, né? Eu acho que Reborn é uma, digamos que uma mudança de perspectiva, ou talvez apenas uma mentalidade diferente que ele não consegue encontrar enquanto ele está mergulhando, né? Justamente por ser essa relação mais tóxica e que ele não consegue sair. Tadinho dele, né? Este é o momento em que Mito realmente entende como é ser ele mesmo. É o momento de se reconciliar com o que é, finalmente. É um momento de compreensão pela primeira vez sobre o que ser uma pessoa realmente significa. É este momento onde, porque ele agora entende, pode lutar contra isso. Hã? É este momento onde ele agora entende em que pode lutar contra isso corretamente. É não deixar ir, mas aprender a enfrentar. Oh, será que ele tá falando de ansiedade aqui? Went too far. You're the only one I wanna. Ritmo up-tempo. Went too far. Can you get this border off me? No God in me. Fall on my knees. The world will see. War in me. It's all I need. See me loving. Tell me where I went wrong on the surface. Set my wings ablaze cause I thought you would barely notice. Tell me what you want from me. It's killing me and I still commit cause you f***ed with me. Oh, it's mutiny, it's not you to me. But it just came down to you're the only one I wanna. Went too far. Went too far. You're the only one I wanna. You got me carelessly looking so cautious. You drilled into my brain one dead and I lost you in the process. So tell me why you ran for me. It's killing me and I still commit cause you f***ed with me. Oh, it's me.
Legal, a própria história conta uma história. A própria música conta uma história dentro de toda uma narrativa. E as transições ajudam com isso. Tipo, como se fossem. Como se tivesse começo, meio e fim. Eu quero saber onde é que ele quer chegar com isso. Muito legal essa parte. Esse som mais profundo de volta, hein? O grave tá bem forte também. Uh! Foda. Sintetizadores estão bem mais intensos aqui pra justamente passar. Pra dar um final mais tenso e estrondoso e brilhante. Ok, temos muito a conversar sobre o Winterfall. A música começa com esse ritmo up-tempo, né, como a gente pode perceber, e termina de uma forma completamente diferente, mas essa música começa sobre uma conversa entre o Mito e a garota que ele ama. É nítido que é uma luta essa relação, ele tá realmente desse lado perdedor, sempre se coloca pra baixo por conta dos problemas dele como ansiedade, enfim. E aí ele diz que vai fazer qualquer coisa que ela quiser pra que eles fiquem juntos. É isso. No final, ele se arrependeu e tudo mais, aí beleza. Só que o que é interessante? Tem esse início de contextualização com esse ritmo, só que a gente aí tem uma transição. Aí chega a segunda parte da música, né, digamos, que a transição da música muda completamente. Música muda o tom dela, muda o tempo da música também, e vai pra esse ritmo um pouco mais descendente, vai descendo, não vai ficando mais agitado. É bastante lento, passa um clima bastante ameaçador e triste também. Aí a gente tem aquela parte que o telefone toca, mas aí a gente não tem nenhuma resposta, sabe? Como se ele realmente estivesse correndo atrás dela e, tipo, não houvesse resposta. E aí ele tá ligando porque sente falta dela, mas ao mesmo tempo é uma autorreflexão que já é tarde demais. Tipo, ele precisa realmente encarar essa realidade. Então, é o que a descrição do vídeo falou. É ele caindo na real. Que ele consegue passar por isso, sabe? Então agora ele entende como ela se sentia, porque no final ele que terminou essa relação, mas ele a perdeu e só agora caiu na real o quanto essa pessoa significava pra ele. Então a gente tem essa transição final que ainda tem o andamento mais lento, mas com alguns sintetizadores e caixas adicionadas no final pra justamente dar esse final estrondoso que eu falei. Então é como se ele estivesse, sei lá, em estado de confusão. Tipo, é como se fosse um baixo que ele teve, mas sem essa parte da tristeza, sabe? Ele só realmente caiu na real e entendeu, né? Experimentou do próprio veneno na real. Legal. A música não está no curta-metragem, mas é uma referência ao local onde o cenário está ocorrendo. O seu coração está enterrado numa cidade fantasma em Calico, e junto com o seu coração, ele enterrou todo o resto. Uou. You don't know, no, she don't know. I'm just another. My heart's in calico, underneath the midnight cold. I'm not your lover, I'm just another. My heart's in calico, underneath the midnight cold. Don't take a ride. Bastante upbeat, o groove da música bastante cativante. Temos esses acordes de teclado. Lembra Daft Punk?
Tem um clima Daft Punk na música. Percussão bastante. O groove rítmico da percussão tá muito legal. Constant fogs in your way. The nights were heavenly. You lit my cigarette up in the thunderstorm. Then you put me out like I'm nothing more. Where'd you think I was open to you? My heart is lost in calico. Ei. Oh girl, you'll never know. It's just another show. I don't want you all alone. Legal o baixo da música também. É novo ele explorando um pouco mais músicas com influências do groove, né? Que tem um ritmo mais groove. Isso é novo pra ele aqui. You're so addicted to my bad decisions. You locked yourself in this imagination. Essa música parece ser sobre a falta de comunicação em um relacionamento. For your words, As pessoas assumem coisas sobre os seus parceiros com base em suas ações ou na falta delas, mas tudo no final parece um grande mal-entendido, né? but you told me you had nothing to say. We hid in the night every day. You took my heart and snuck away. All I wanted was you to be okay. But you told me you had nothing to say. Underneath our love like this, tell me what you feel in a kiss. I thought you would be okay. Esse groove rítmico fica na música do começo ao fim. É bem Daft Punk. Can't you fall? I would be the same. Ei. 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 Ó. O groove. Da hora. Ei. Ó. Esse relacionamento dele com ele mesmo e com outras pessoas é uma complexidade bem profunda. O Mr. Insanity não é realmente um personagem neste filme, mas tem um papel fundamental no motivo de tudo isso estar acontecendo. Ele pagou por sua sanidade. Então a razão pela qual ele é louco é que ele autodirecionou toda a insanidade e a edificou em si mesmo. Oh, profundo. Ele pegou toda a insanidade dele e solidificou nele mesmo. Why did you shoot yourself in the foot again? No. Darling, 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 I shot myself in the foot again. Drumming, 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 drumming. I fell through the roof again. I'm bothered by my illusions of not Essa música. Temos lobisomens, temos tiros, todas referências às músicas antigas do storytelling que ele vem nos contando, né? Ele pensou em tudo mesmo aqui, muito bom. Um artista muito bom. Tô bem surpreso. E todas as músicas. É o tipo de música que eu gosto de ouvir, é o tipo de música de artista solo que eu escuto. Por exemplo, tem um artista chamado Gemini, que é muito bom também. E eu gosto muito e. É muito nessa vibe do Ian também, sabe? Só que ele pega um pouco mais pra influências ali pro rock, R&B, entendeu? Mas, assim, muito legal. I'm cornered by your delusion that I might be an angel. I'm Mr. I'm Mr. Insanity. Nada. I'm so Tem alguém servido? Mr. I paid for your sanity.
Essa música ela tem uma vibe muito com os anos 80, né? Por conta dessa profundidade orquestral por sintetizadores. Tá muito bem feito e muito fácil de ouvir os vocais deles aqui também. Como ele edificou a sanidade pra ele mesmo, ele fica nessa batalha interna com ele mesmo sempre, né? Estou encurralado pelas suas ilusões de que eu possa ser um Andy. Onde estão suas asas? I'm sorry I messed up, messed up, messed up. I paid for your sanity. Do you see the stars? Do you see the light? Transições. They're pouring out your lies. Do you see the stars? Do you see the light? Pouring out my eyes. They're pouring out your lies. Oh, I'm Mr. 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 I'm Mr. Insanity. Fica na cabeça. Mister. I paid for your sanity. Legal dele falando, né? Tipo, os questionamentos. Onde estão suas asas? Tipo, ele é um anjo caído, né? É como. Eu acho que aqui é como se o Mr. Insanity estivesse falando com o Mito, né? Só que aqui é o ponto de vista do Mr. Insanity. Legal. Depois eu coloco. O... Ah, tá. Vamos ler. Eu esqueci de ler. Esta música é sobre o fim dos tempos, que acaba não sendo intimidador para quem ainda está empenhado em procurar aquele momento perfeito nesta enorme pista de dança que é o mundo. Seja um momento com a pessoa com quem você está dançando, ou apenas um momento em que as coisas se encaixam. Vamos lá então. Acordes de guitarra. Has come to a halt. The birds won't sing for you anymore, not like before. When the trees are Os videoclipes muito bem feitos. all the stars will keep on turning, and I know I won't stop searching. Tivemos o Mr. Insanity aí no MV também, aparecendo rapidamente. Stop for you. Por enquanto, bastante pop rock, né? Lembra bastante ele o rock dos inícios dos anos 2000. Por conta dessas guitarras de percussão. Pesaram agora pra dar justamente esse clima mais vibrante. You know all the words to the play, but all I wanted was you to stay. Your time is running thin, 'cause I'm falling through the Esses gifs de guitarras combinados com os vocais dele dão nos versos um clima bastante melancólico que chegando no refrão é dissipado por conta desse peso, dessa ênfase maior na guitarra e na bateria que pesam mais justamente pra dar um poder maior pra música. Legal. O videoclipe tá muito bonito também. Não tem videoclipe essa, né? É uma cena aleatória, né? Ok. Clipes, é uma mescla de vários clipes aqui, né? É bem emo rock aqui.
A letra é muito poderosa. When the story comes to Ó. an end, will Ó o riff de it be guitarra. the same again? Know the king's horsemen and know the king's men couldn't put you back together again. Oh, when the story comes to an end, will it be the same again to you? To you? When the story comes to an end, will you be the same again at all? At all? Muito boa a música, nossa. Eu digo que a música é emo rock porque o emo rock ele é caracterizado pela musicalidade mais melódica, com ênfase justamente nessa expressão emocional e por essas letras mais emotivas. E é o que ele entrega aqui, é basicamente isso. Os vocais dele estão mais melódicos e justamente com esses vocais melódicos tem uma ênfase maior na percussão e na guitarra, que legal. E nessa expressão emocional que ele transmite na música, né? Ele poderia fazer muito bem um emo rock com a voz mais imposta e tudo mais, mas não, ele fez com uma expressão mais emocional por ser uma letra mais reflexiva. É muito fácil se conectar aqui liricamente. Eu até fiquei refletindo aqui, não tá seguindo o mesmo estilo de escrita mitológica do mito, né, em grande parte, até chegar ali perto da bridge, que parece que o mito assume controle novamente. Então, muito legal. Sometimes I am é de repente mito saindo, pegando um cigarro e dizendo, tanto faz. No final do dia, às vezes é isto, às vezes é aquilo. É meio que destinado a ser assim. Ah, ok, ele passou por tudo aquilo pra no final pegar um cigarro, tipo, a vida é a vida. É isso então. Vamos ver. Most of the times, I would say I'm a pretty bright person, easy to get along with, you know. And most of the times, I do smile a lot, I reckon. But then, you know, Sometimes. Well, Sometimes I'm better left alone. Sometimes I'm waiting for you to go. Sometimes I'm just hoping that you would know. Sometimes I'm wondering how did I get this gone to my head in the I'm doing just fine. Got myself in this rat race. Who cares about Opa. Eu me peguei nesta corrida de ratos, modo de vida no qual as pessoas competem agressivamente uma com as outras para serem bem-sucedidas. who cares about the time? Breaking down to my Lutamos por essa vibe mais uptime com influências do Silent Pop. O Ian domina o Silent Pop. I'm better left alone. Sometimes I'm waiting for you to go. Sometimes I'm just hoping that you would know. Uma letra bastante irônica. Percussão bastante dominante. O Silent Pop dá ênfase pra percussão, né? Bem upbeat. Batida bem rápida. I'm running out of things I love. Oh, the world is pretty off on my back. I got so many things I don't trust. I know I'll turn this moment back into dust. No, no, really. Sometimes I'm better left É meio que aquele I'm waiting tomando o poder novamente e a confiança, né? for you to go. Sometimes I'm just hoping that you would know. Sometimes I'm wondering how did I end up so down, baby? 'Cause I'm never quite ready to give you a reason. And I try to be steady, still you can be Tem que deixar ela aí, Mito.
Hey. É muito engraçado que, sonoramente falando, essa faixa não deveria estar aqui. Tipo, não faz sentido. Mas é tudo uma forma irônica, a letra, a sonoridade. É tipo, tá, tanto faz, sabe? Vida é vida. Que doideira, cara. Where did I go wrong with you? Out of all my creations, you are the epitome of all that is good, the utmost of my potential. You are my first, and I'll make sure to be your last. Uou. Created me in your image. É isso que o álbum fala, né? Eu vou me certificar de eu ser a sua última Now criação. it's time to create mine and yours. Set my wings on fire. Set my wings on fire. Set my wings on fire. Set my wings One more shot so casually. One more down and I'm meant to be. Have I gone too far with this? Can you see me in the mist? One more so casually. É como se seguisse realmente Down and I'm meant to see. Have I lost my sense of bliss? Have you a história, né? A narrativa do disco aqui. Como se ele tivesse caído aqui. Uou. Essa música é muito boa. Gotten sentimental, swimming with the devil. Ei. Got me reaching for the air, baby, get the memo. Take away my only kryptonite. Mood swings and disorder. Comes to life. Steady, heavy, when I swing down, baby, be ready. Uou. É. Deus ficou bravo com ele. Álbum que é muito caracterizado por esses trovões também, né? One more. Come in. He's dipping. He's going down. Please just shut up. I have to take it. Now's not the time. I can't feel. He's out. No, please. You know what will happen if you take that now. I'm sorry. Crítica. Nossa, que pesado. Muito profundo. As crises dele, né? All the lions Como se ele tivesse drogado. That I miss you. when it's quiet. Oh, it's true. I want you. It's getting dark. Tell me if I'm lying. Oh, I just came back from the moon. From the lightning coming from your blue. Violence holding on to your truth. Pode ser sobre bipolaridade também a música, né? Oh, I just came back from the moon. Found myself looking right at you. Violence playing into your tune. My moods are swinging for you. Color in my bones. No blue.
I don't hear the voices anymore. Not bad. I wonder, what were they so afraid of? Nossa. It's too late. You have to keep going. Oh, it looks like he's in pain. Move. You have to move. They're coming for you. They're here. I am tied to your phone while our conversation's out the door. I'm paralyzed to Igual a música que fala sobre a fita, como se a Kate tivessem controlado ele, né? A narrativa contrasta muito com o clipe. I was worried you'd be surprised. She's wrapped in a Música boa. Essa música é muito boa também. perfection hidden in the moonlight, yeah. No difference when it comes to you. You sing to me when she sings to me. I'm way too deep. There's no way to see. Tell me what your passion. Are we onto something, or is it just a way to keep it home? She's wrapped in a. Are we descending into nothing? Or is it just another reason for us to be awake? For us to be awake. Tá sendo procurado. Pô, da hora. Oh. E terminamos aqui o disco. Moods, Wings ou Mito é um ótimo álbum do Ian. Eu gosto de como o álbum completo ele parece muito coeso, enquanto todas as músicas ainda apresentam sua própria identidade. Elas separadas funcionam muito bem, mas elas juntas funcionam melhor ainda. Os vídeos, como esperado, são lindos, as cinematografias e todas as narrativas que eles contam, tudo bem conectado, é muito legal mesmo, que ele tenha realmente, ele se aprofundou mesmo, ele abraçou o conceito e realmente, bom, participou de tudo porque o Mito é apenas um alter ego do Ian, então é ele ali ainda. E eu gosto como artistas solos, eles desromantizam a indústria e falam e apresentam conceitos reais e abordam problemas reais. E o artista ele é sempre sincero sobre o papel do alter ego na sua vida, né? E o utiliza para justamente explorar problemas reais como saúde mental, bipolaridade e muitos outros assuntos que é abordado dentro da narrativa aqui do álbum. Já a jornada do Mito é bastante dramática e existencial, é uma história de deuses, amor, surtos, saúde mental, anjos caídos, e é realmente sobre você enterrar o seu coração e encontrar o amor novamente, mesmo que isso signifique descobrir que o amor não é realmente real. Então, o disco ele traz muitas reflexões pra gente mesmo pensar, então isso é muito legal. O disco é sonoramente coeso. O synth pop é um gênero dominante aqui, que justamente se funde com as influências do hip hop, do emo rock, do R&B e do dance. Nada muito diferente do que ele já vinha explorando no primeiro mini álbum dele. Então aqui a gente teve realmente uma evolução sonora, visto que ele explorou os gêneros de uma forma mais submersiva.
Então, muito legal, trouxe elementos novos, a gente teve bastante samples, drops, a gente teve aquela parte do groove que eu citei, então muito legal, tô bem surpreso. É realmente um lançamento assim de outro mundo, muito legal. Eu gostei muito de Seraphim, de One Shot, eu gostei de Mood bastante, Reborn, Winterfall, Mr. Insanity. Cara, eu gostei de todas, assim, quando eu for ouvir esse álbum, geralmente eu escuto álbuns sem pular nenhuma faixa. Eu vou ouvir o álbum todo, não tem nenhuma faixa pulável aqui, são todas muito boas. E com o tempo eu quero saber como elas vão envelhecendo em mim, porque realmente agora, pelo contexto lírico e visual, eu não sei, não tem como escolher uma favorita, sabe? Uma que se destacou bastante pra mim com certeza foi Ballroom, Extravaganza, muito legal. Seraphim e One Shot também foram excepcionais, mas todas são muito legais. Principalmente sabendo de todo o contexto e toda a narrativa, sabe? Então, cara, ele... Assim, estamos em 2023. Entregou um dos melhores álbuns de 2022. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do disco? Qual que é a sua faixa favorita, né? Como o disco já saiu faz um tempinho, provavelmente devem ter envelhecido bem pra vocês já, então me diz aí qual é a sua faixa favorita. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!